Então é Natal, e o que você fez? O ano termina, mas começa outra vez. E se você não fez tudo o que você gostaria de ter feito esse ano, não se desespere. Você pode fazer no próximo ano, mas talvez você tenha que mudar algumas coisas. Talvez você tenha que se dedicar mais. Talvez você tenha que mudar alguma coisa para que realmente consiga fazer aquilo que você se propõe no começo do ano, para que você possa chegar no final do ano tendo realizado aquilo que você gostaria. É comum nessa época do ano, né, a gente vê pessoas frustradas quando tentam fazer uma avaliação do que fizeram, como foi o ano, e ficam frustradas porque eles se lembram, ah, eu queria fazer tal coisa e não conseguiu. Aí só lembra no final do ano, né? Não lembra durante o ano, né? A vida vai correndo tal, e a pessoa acaba não lembrando. Então, eu quero deixar aqui 3 dicas de como que eu faço para que eu consiga realizar as minhas metas, tá? Nem sempre eu consigo, claro, mas eu tenho um plano, eu tenho como é que se diz, uma estratégia, né, para conseguir fazer aquelas metas as quais eu me proponho durante o ano, né? E é isso que eu quero deixar para vocês. Então, vamos lá. Em dezembro, sempre assim em dezembro, eu faço uma avaliação do ano e faço já algumas metas próximas, poucas metas, né? Não coloco muitas, porque são coisas que assim que eu realmente gostaria de fazer. Dentre todas as outras coisas que a gente já faz, né, tem aquelas que eu realmente gostaria de fazer. A primeira dica é: escreva sua meta. Escreva de uma forma simples e clara do que você quer fazer. Por exemplo, para deixar assim bem prático, eu quero mostrar para vocês aqui como que eu faço. Vamos ver aqui no computador. Vamos ver aqui. Eu escrevo, como vocês estão vendo aqui, as metas. Eu escrevi aqui 2020, 21, 22, 23 e tal. Por exemplo, em 2020 eu tinha colocado 4 metas. Aprender a nadar, ler pelo menos um livro por mês, aprender a me comunicar em inglês e ter uma rotina de leitura diária da Bíblia e de oração. Essas eram as minhas metas para 2020. Quando chegou em 2021, por exemplo, eu consegui aprender a nadar. Então, para 2021, o que eu coloquei? Eu coloquei uma ampliação dessa meta. Eu coloquei nadar uma piscina de 25 metros sem parar, porque eu ficava parando 2, 3 vezes, né? Então, eu queria nadar sem parar. Aqui eu mantive, aqui o inglês eu dei uma adaptada, porque aqui em 2020 eu desenvolvi muito o meu ouvido, né, o listening, e eu queria desenvolver mais o speaking nesse segundo ano, nesse ano de 2021, e assim vai, coloquei aqui, né, aí 2022, tal, como aqui em 2022 eu saí do Nordeste e vim para o Sul, eu mudei então, ao invés de piscina, de nadar e tal, eu mudei aqui a atividade física para caminhada e ginástica, tá? Mantive ler o livro e fui adaptando aqui o de inglês e tal. Eu coloquei aqui como meta em 2022 ler a Bíblia o ano inteiro, tá? Eu tô conseguindo, vou mostrar para vocês como que eu fiz para conseguir isso aqui, tá? E é assim que eu vou fazendo. Então, para 2023 estão aqui as minhas metas: caminhada e ginástica. Ler pelo menos um livro por mês. Já no de inglês, eu quero assistir filmes e seriados de uma forma que eu consiga chegar no final do ano conseguindo entender o que eles falam, porque eu não entendo, eu só entendo com a legenda em inglês, né? Sem a legenda eu não consigo. Manter o devocional diário, tá? E outras metas que eu coloco aqui, ó. Até coloquei muita, né? Tem 8 metas, tá? Mas uma meta tá bem relacionada com a outra aqui. Então, assim que eu ponho as minhas metas. E eu deixo aqui no computador e periodicamente eu vou olhando e vou, para que eu fique me lembrando, né, dessas metas, tá? A segunda dica é: defina uma data
data exata de começar e uma data de terminar. E o método, como que você vai fazer para você conseguir, né, cumprir aquela meta, tá? Então, eu acho essa dica assim, muito importante. E eu também quero mostrar na prática para vocês isso aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, ler a Bíblia em um ano. Então, como que eu fiz? Eu criei uma outra planilha aqui. E eu fui anotando aqui, ó, eu comecei aqui no dia 2 de janeiro. Mas eu fui pesquisar inicialmente eu fui pesquisar como que eu poderia ler a Bíblia em um ano. E eu descobri na internet que se eu lesse 3 capítulos por dia e 5 aos domingos, eu conseguiria ler a Bíblia em um ano. Então, eu pensei, vou fazer uma planilhazinha aqui também para eu controlar isso, para eu conseguir. Como isso já era dia 2 de janeiro, e dia 2 de janeiro era um domingo, eu li 8 capítulos, que era para recuperar os 3 do dia anterior, do dia 1º, e os 5 do domingo. E assim eu fui. E assim, ó, por exemplo, aqui eu esqueci. Quando eu esqueci, eu recuperava no dia seguinte. E fui fazendo assim, tá? Sempre que eu esquecia, eu procurava recuperar no outro dia, ou com algum... Aqui eu resolvi também que eu queria ler o Novo Testamento junto, sabe? Então, por exemplo, aqui eu lia 2 e completava com um do Novo Testamento. Eu fui fazendo algumas adaptações. Aqui eu queria ler Provérbios junto, mas aqui que eu li Provérbios, acrescida a essa aqui, aos versículos do dia. E assim foi, né? E foi, até de forma que, isso para que eu não esquecesse, eu anotava aqui, de forma que aqui eu já estou em Apocalipse, e agora eu fiz as contas aqui, basta ler 2 capítulos por dia, eu vou chegar aqui no dia 31 de dezembro, concluindo, né, a leitura da Bíblia em um ano. E foi assim que eu fiz essa planilha, ele tinha começo, tinha fim e tinha um método. 3 capítulos por dia e aos domingos 5, para conseguir. Então, assim que a gente consegue, né, concretizar, principalmente essas metas mais longas, de mais longo prazo, né, então, que exige uma rotina diária que você tem que fazer, né, então assim que eu fiz e assim que eu estou tentando, né, explicar para vocês de uma forma mais prática como que funciona. E a terceira coisa que eu faço é ter um plano de acompanhamento, principalmente assim em relação àquelas metas mais longas, como é o caso do inglês. Quero mostrar aqui para vocês também como que eu faço. Vamos ver aqui no computador. Ó, se a gente for ver aqui, eu também tenho uma planilha para o inglês. Então, eu comecei aqui, deixa eu levar por aqui para ir mais rápido. Ó, eu comecei em 9 de abril de 2020, que eu resolvi estudar inglês. Eu comecei aqui 9 de abril, aí eu criei essa planilha, né, que eu queria estudar todos os dias. E para que eu não esquecesse, eu ia anotando aqui na planilha o dia, o período, o horário que eu estudei, quanto tempo que eu estudei, quantas palavras novas eu aprendi e o que eu estudei. E assim eu ia anotando todos os dias, tudo, se eu estudava mais de um período, ó, como está aqui no dia 6 de maio, aí eu somava tudo aqui, tal, quantas palavras, o que eu estudei, e assim foi. E eu fui, aí quando chega aqui, ó, que eu completei um ano, eu fiz um somatório, aqui desse meu primeiro ano, né, que eu comecei em 9 de abril de 2020, 9 de abril de 2021, eu somei aqui, eu havia estudado 867 horas, esse total de palavras novas, 1.400 palavras, e em média eu havia estudado 2 horas e 23 minutos. Aí comecei aqui o segundo ano, tá? Eu fui acompanhando, também totalizei, e ó, tem aqui o total, né? Aqui, eu já estudei quase 1h30 por dia. Aqui no terceiro ano, que é o que eu estou agora, né? Eu estou aqui, eu já estudei, esse aqui tá dando em torno de 1 hora por dia, tá? E aí eu fiz aqui um resumo, porque agora eu estou achando que eu vou levar 5 anos, tá? Eu quero me dedicar 5 anos estudando inglês. Então, no primeiro ano,
Eu estudei 867 horas, no segundo 540, nesse terceiro ano, né, começou em abril, de abril até agora já foram 254 horas, tá? E aqui a média diária de cada ano, né? Nesse ano foi 2 horas e 23, no segundo ano foi 1 hora e meia, no terceiro ano está em torno de 1 hora. De forma que é o meu objetivo mesmo, estudar pelo menos 1 hora por dia, todos os dias. Então aqui, ó, é a média do que eu tenho estudado de inglês, 1 hora e 30, tá? E assim, então, que eu faço esse acompanhamento, né, do inglês para que eu mantenha essa disciplina de estudar todos os dias, o que eu estou estudando e vou adaptando, né, para que realmente consiga, porque é uma meta longa. Isso aqui eu estou estimando 5 anos. Eu lembro que no primeiro ano eu achava que ia chegar no final do ano falando, né? Não deu. Melhorei muito assim de ouvir, entender o que falava, mas eu não conseguia falar nada. No segundo ano, melhorei a fala, agora eu estou, né, melhorando assim de uma maneira geral, tanto o speaking quanto o listening, para que eu realmente consiga me comunicar. E treinando e me esforçando, né, e procurando estudar todos os dias. Então, assim, não se preocupe se a meta é longa, se você acha que está indo passos muito lentos, que é como eu acho do inglês, parece que está muito devagar, eu gostaria de saber mais, gostaria de falar de forma mais fluente, mas é tudo um processo e eu não estou conseguindo ainda, mas se eu não desistir, com certeza eu vou conseguir. Então é assim, não se preocupe com os pequenos passos, mas dê os pequenos passos, porque uma longa caminhada é feita de passo a passo, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, diz que a chuva é feita de gotas, né? E é assim. Então, de passos, de coisas que você vai fazendo aos pouquinhos, é que você consegue realizar as suas metas, realizar uma meta que você considera que seja grande e importante para você, é assim que você consegue, tá? Então, seriam essas 3 dicas. Escreva sua meta para que você possa se lembrar sempre. Escreva de forma clara, objetiva. Tenha prazo de início, prazo, define um método, como que você vai fazer para cumprir aquela meta. E a terceira dica, tenha um acompanhamento, tá? Um acompanhamento daquela meta. Esteja lá, nem que seja uma vez por semana, todo mês, dá uma olhada na meta, vê como que tá indo, se você fez mais um pouco daquilo, se não fez, procura fazer, tá? Até que é assim que você consegue, tá? Não tem segredo, não tem mágica. É assim que você consegue, beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Espero realmente que eu tenha ajudado. E um Feliz Natal e que Deus abençoe seus planos, suas metas e seus projetos para o próximo ano. Tchau, até o próximo vídeo.